Olá, colegas. Meu nome é Jonathan Rospide Nunes, tenho formação em psicologia e atualmente atuo junto a instituições de ensino superior como professor e atuo também com psicologia clínica no consultório particular. E sou sócio fundador do Devir Espaço Terapêutico. O nosso objetivo com esse vídeo de hoje é construir uma relação entre o conceito de subjetividade e as propostas metodológicas em ensino-aprendizagem. Para que a gente possa alcançar o objetivo desse vídeo, nós vamos ter que falar a respeito do conceito de subjetividade e do que estamos nos referindo quando falamos de metodologias de ensino-aprendizagem. A subjetividade, em nossa concepção, remete a duas características. A primeira seria a multiplicidade, a segunda, a singularidade. A multiplicidade se refere às múltiplas dimensões que a subjetividade é composta. Podemos pensar a dimensão biológica, a dimensão social, a dimensão familiar, a dimensão ética, a dimensão política, a dimensão étnica. Então, podemos pensar em várias dimensões. E a segunda característica, que é a singularidade, ela vai remeter à relação ou às relações que essas dimensões estabelecem umas com as outras. E aí podemos dizer que em cada subjetividade, essas relações são singulares, ou seja, cada pessoa possui uma relação singular entre essas diversas dimensões que compõem a subjetividade. Quando utilizamos o termo metodologias de ensino-aprendizagem, a gente está se referindo aos métodos, ao conjunto, no caso, né, de métodos e estratégias de ensino-aprendizagem que o professor, que o facilitador, que o educador lança a mão para promover, oportunizar, né, para promover e oportunizar a construção do conhecimento, ou seja, o processo de aprendizagem. E a gente junta, né, esses dois, de dizer assim que são metodologias de ensino e aprendizagem, porque a gente não pode separar os métodos e estratégias de ensino do modo como os educandos, os alunos aprendem. Então, assim, é fundamental, quando eu for falar dessa relação entre a subjetividade, os métodos, as metodologias de ensino-aprendizagem, vocês vão perceber isso. Não tem como a gente descolar, né, o método ou a estratégia de ensino do modo como os alunos aprendem. A gente precisa se apropriar, conhecer esse modo, para a gente poder pensar que métodos e que estratégias vamos utilizar com aquele grupo de alunos, naquele contexto e naquela situação específica de ensino. Então, pessoal, a primeira relação que a gente vai estabelecer entre subjetividade e metodologias de ensino-aprendizagem está relacionada à questão da aprendizagem, né, como ela se dá, e também as mudanças subjetivas, como elas se dão. A gente entende que há algo em comum nisso, né? Se a gente pensar que subjetivamente, né, nós nos modificamos subjetivamente quando há algo que nos incomoda, né? Quando a gente encontra alguma dificuldade, quando a gente encontra algum problema, né, que nos impele a nos modificarmos, né? O nosso atual estado não dá conta daquela situação que a gente vive e a gente precisa construir um novo jeito de ser e de viver, se relacionar consigo, com os outros e com o mundo, que dê conta daquela diferença que se apresentou, né? Então, assim, é a partir de um determinado problema que a gente acaba encontrando durante o percurso da nossa existência, é que a gente vai se modificando, a gente vai modificando a nossa subjetividade. O processo de aprendizagem, da mesma forma, né? Nós vamos aprender algo na medida em que a gente se encontra com determinados problemas,
também no nosso dia a dia, seja ele educacional, seja da prática profissional, né? Então, esses problemas que a gente encontra, eles vão ser o ponto de partida para o processo de aprendizagem, para o processo de construção do conhecimento, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto a destacar nessa relação. Eu costumo brincar com os meus alunos, né, que fazendo um trocadilho, né, de que quando eu aprendo algo, algo muda em mim, né? Então, é nesse sentido que eu trago aqui, que esse processo de aprendizagem ele está diretamente relacionado com o processo de produção subjetivo. Aí, pessoal, nesse sentido, assim, fica evidente, assim, a necessidade que nós, professores, educadores, facilitadores, né, uma necessidade que é fundamental, que é a gente conhecer os nossos alunos, os educandos, enfim, né? A gente precisa conhecer quem são essas pessoas, né? O que elas sabem, qual é o conhecimento prévio que elas têm, ou as experiências prévias que elas têm a respeito daquele conteúdo que a gente pretende trabalhar, né? Quais os problemas que elas já elaboraram a respeito daquele conteúdo que a gente quer trabalhar. E por que isso? Porque se a gente não tiver clareza disso, nós não vamos conseguir criar as oportunidades de aprendizagem. Por quê? Porque os métodos de ensino, aprendizagem que a gente vai utilizar, eles não vão estar de acordo com o modo como aquelas pessoas aprendem, o modo como aquelas pessoas vivem as suas vidas, né? O modo como elas se relacionam consigo mesmas, com os outros e com o mundo. E aí, sendo dessa forma, não vai ocorrer a criação dessa situação de aprendizagem, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, essa oportunidade, né, de aprendizagem para os educandos, para os alunos. E assim como nós sofremos quando a gente não consegue operar mudanças em nossa subjetividade a partir dos problemas que a gente vai encontrando ao longo da existência, se a gente não promove mudanças, se a gente não consegue mudar, a gente sofre subjetivamente, né? Então, a gente pode pensar da mesma forma em relação ao aprendizado, né? Que quando os métodos utilizados, eles não estão relacionados com o modo de ser e de viver das pessoas, no caso dos educandos, né? Esse conhecimento, ele não vai ser um conhecimento que seja construído de forma personalizada, né, para cada um desses alunos, aquela questão da singularidade, da subjetividade, né, fazendo mais uma relação. Ele não vai levar em consideração o contexto dessas pessoas, o conhecimento prévio delas, né? Então, assim, isso vai trazer um distanciamento muito grande, né, entre os conhecimentos, né, que nós pretendemos alcançar, né, ou as competências que a gente pretende desenvolver naquele conjunto de alunos, né, e as situações de ensino-aprendizagem específicas que a gente vai promover. Então, assim, as pessoas não vão conseguir construir um conhecimento que seja significativo para a sua vida na medida em que os métodos de ensino-aprendizagem ou as estratégias escolhidas, né, não levam em consideração as singularidades envolvidas nesse processo. Para finalizar, eu queria dizer para vocês que está sendo muito legal poder falar sobre isso para vocês, porque vamos dizer assim, é uma temática que eu estou me debruçando muito agora, né? Que também relaciona minhas duas práticas profissionais, né? Que eu falei para vocês que eu trabalho com a prática clínica em consultório e como professor no ensino superior. E então está sendo muito legal poder falar isso com vocês e dizer assim que essa relação entre subjetividade e metodologias de ensino-aprendizagem, ela é uma temática extremamente complexa e que eu trouxe aqui alguns elementos, né, para que a gente possa começar a pensar sobre isso, tá?
Então, assim, ou seja, né, tem muito mais coisas para a gente se questionar e para a gente refletir a respeito dessa temática. Mas esse aí pode ser um pontapé inicial para quem quiser se enveredar por esse terreno aí, tá? Um grande abraço e até logo!